Atos, capítulo 12. Para a leitura apenas do verso 12, inicialmente. Atos 12, versículo 12. O poder ou a bênção da oração coletiva. Atos 12, 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Muitos reunidos e oravam. Ó Deus, te agradecemos, porque muitos estão reunidos aqui hoje, e reunidos para orar, meu Deus. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. A atualidade conspira contra a espiritualidade. Muitos são os inimigos da espiritualidade cristã, o ativismo, o materialismo, o secularismo, o mundanismo. São inimigos que frequentemente lutam contra nós. E você sabe que tem muita gente que não percebe que está sendo vítima desses inimigos. Às vezes só vão perceber quando a sua vida se encontra numa situação de fraqueza espiritual tão grande. Porque, irmãos, é isso. Se nós damos lugar às coisas do Espírito, a Bíblia diz, nós não cumprimos os desejos da carne. Isso é Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. A matemática é essa. Dê lugar às coisas da carne e você terá pouco ou nada do Espírito. Dê lugar às coisas do Espírito e você terá muito pouco da carnalidade. Muito pouco da natureza carnal que nos prostra, que rouba de nós esse vigor de amar a Deus, de viver para Deus, de trabalhar para Deus. O desejo de Deus é que nós, como crentes, nutramos, alimentemos a nossa vida espiritual. E não sozinhos apenas. Essa vida da devocional diária, onde abrimos a Bíblia, onde meditamos num texto, onde ouvimos um hino, onde temos ali uma lista de oração pessoal, onde lembramos dos irmãos, além de lembrar das nossas próprias necessidades. É o tipo de prática muito salutar, muito saudável, e é impossível ser um cristão forte espiritualmente sem esse tipo de conduta. Mas não só ela, também é vontade de Deus que eu e você exercitemos uma vida espiritual na coletividade, junto com nossos irmãos. O Senhor Jesus, Ele exercitou a vida de oração a sós com Deus, mas também a vida de oração em coletividade. A própria diretriz de oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, que não é uma oração, é apenas uma diretriz, apenas indica características que a nossa oração deve ter, ela tem esse caráter comunitário, é Pai Nosso, não é Pai meu. É perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, não é o meu. Tem esse caráter, e eu acredito que Jesus queria que os discípulos exercitassem a vida de oração também comunitária. Não é à toa que lá em Hebreus 10, 25, o autor nos diz que nós devemos nos animar, que nós devemos nos aconselhar cada dia, enquanto vamos vendo que o dia da volta de Jesus está chegando, ou seja, Deus nos quer juntos, e essa é uma referência àquilo que nós falamos no domingo passado, em nome de Jesus e por sua graça. Jesus mesmo orou em João capítulo 17, verso 21, para que todos sejam um,
como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus exercitou isso na prática. Mateus capítulo 26, versículo 38 nos diz: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai comigo e velai comigo. Era um tempo de oração juntos. Era um momento tenso na vida de Jesus. E ele viveu esse momento em parte sozinho, mas em outra parte, na companhia dos seus discípulos. Culto de oração é uma dessas oportunidades que nós temos de exercitar essa bênção da oração coletiva. Essa bênção de estarmos juntos, de ouvirmos os pedidos, de celebrarmos as bênçãos, de nos estimularmos a orar, a clamar. Porque é aquela história, quando eu ouço de um irmão que Deus o abençoou, lhe deu uma resposta em alguma área da sua vida, e eu estou orando por certas demandas na minha vida, eu sou mais incentivado e estimulado a orar, porque o Deus que operou na vida do meu irmão é o mesmo Deus que também vai operar na minha vida. A oração coletiva tem esse caráter de incentivo, de estímulo, e produz bênçãos na nossa vida. Em primeiro lugar, a oração coletiva estimula a confiança coletiva. Lá em Atos 12, texto que lemos, versículo 12, fala que aqueles irmãos estavam reunidos juntos ali na casa de Maria, mãe de João Marcos, para orar. O verso 13 diz: e Pedro, batendo à porta do pátio, uma menina chamada Rode, saiu a escutar e, conhecendo a voz de Pedro, de gozo, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Era por isso que eles estavam orando, na casa de Maria. Pela vida de Pedro, que estava preso a mando de Herodes. E a leitura continua, e disseram-lhe, estás fora de ti, mas ela afirmava que assim o era, e diziam, é o seu anjo. E essa expressão abre espaço para algumas interpretações. A primeira é que Pedro tinha um anjo da guarda, mas isso não se sustenta na palavra de Deus. O salvo por Cristo tem o Espírito Santo dentro de si. Precisa de anjo. Quem é mais poderoso que o Espírito Santo? Cai por terra. Mas uma segunda interpretação possível é que isso queria dizer, ele morreu. E o Espírito dele está aqui. Também não tem plausibilidade bíblica e doutrinária alguma. Mas o fato é que eles achavam que era qualquer coisa, menos que Deus havia respondido à oração. Irmão, quando o povo de Deus se reúne a uma só fé, orando por uma questão específica, pode esperar. Deus vai responder, irmão. Deus responde. Esse povo orando, clamando juntos, a uma só voz, em um só coração. Mas era Pedro. A resposta chegou. Enquanto aqueles irmãos estavam orando ali, as portas da prisão estavam sendo abertas. E quando o povo de Deus se reúne para orar, é como se um grande incentivo à confiança coletiva tomasse conta do coração das pessoas. A igreja se fortalece como um corpo quando se reúne em torno de um mesmo ideal, e a oração promove isso. Nós experimentamos recentemente que oramos pela irmã Sinira, pela sua saúde, pela cirurgia, por todos os procedimentos.
Aí o povo se reunindo para orar. Isso é hora do remédio, mas vai ficar para depois do culto. O povo reunido para buscar. E Deus respondeu. E qual é a convicção que ganha o nosso coração diante de uma resposta maravilhosa e abençoadora como essa? Vale a pena confiar, vale a pena confiar, vale a pena colocar diante de Deus as nossas demandas. É uma bênção nos reunirmos aqui para cantar louvores ao Senhor, é uma bênção ouvirmos a palavra do Senhor, mas esse efeito extraordinário que a oração promove no coração de quem ora junto é poderosíssimo. A igreja em Jerusalém, ela enfrentava uma grande luta naqueles dias. E eles oraram. E Deus soltou Pedro. Herodes mandou prender, mas Deus mandou soltar. E a igreja foi esse instrumento que Deus usou para clamar. E a resposta chegou. Deus age, irmãos, quando o seu povo unido o busca em oração. Eu tenho me preocupado muito com essa celeuma, essa politização na qual o nosso país mergulhou. Cada um aqui tem a sua preferência política e ninguém tem nada a ver com isso. Mas Deus, irmãos, está acima da política. Deus está acima de candidato. Deus está acima de qualquer coisa. Acima de tudo, vocês são meus irmãos e eu sou irmão de vocês. Acima de tudo há um Deus. E o povo não pode, o povo de Deus não pode. Eu não tenho medo de perseguição, Deus sabe que eu digo isso de todo o meu coração. Não tenho medo da perseguição, mas eu tenho medo da divisão do povo de Deus. Quando o povo de Deus se divide, nós não. Porque Cristo é o nosso ponto de convergência. Nós olhamos para Ele, nós confiamos nele, nós somos salvos por Ele. Ele é a nossa grande alegria. E Paulo perguntou, está Cristo dividido? É uma pergunta retórica que só admite uma resposta, não. Quem está olhando para Jesus não está dividido. É um só povo, é um só corpo, é uma só fé, é uma só confiança, é um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. A oração coletiva estimula a confiança coletiva, mas em segundo lugar, a oração coletiva também estimula a perseverança coletiva. Veja o capítulo 16 de Atos, você está no 12, vá para o 16, versículo 13, Atos 16, versículo 13. A palavra de Deus diz, e no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Interessante isso. A igreja, ou melhor, a cidade de Filipos não devia ter sinagoga. As mulheres se reuniam ali à beira do rio para orar. Domingo lhes falei que para ter uma sinagoga numa cidade, precisava haver pelo menos 10 judeus, homens, adultos, para que houvesse uma sinagoga. Ao que tudo indica, nós não podemos afirmar com certeza, mas é muito provável de que não havia. E eles se reuniam à beira do rio, aqui no caso, algumas mulheres se reunindo ali para orar. E eu acredito, irmãos, que é muito mais fácil perseverar em oração quando a gente não está orando sozinho. Quando tem alguém orando conosco. Quando tem alguém orando por nós. Quando tem alguém que nos incentiva a orar, porque ora pela nossa necessidade, pela nossa demanda, pelo nosso problema.
Uma bênção quando a gente reúne aqui, a gente se ajoelha para orar por pedidos comuns, ou seja, que são comuns a todos nós. Estamos todos olhando para o mesmo alvo, para a mesma razão. Isso é um incentivo a continuarmos e perseverarmos em oração por aquilo, até que Deus dê a resposta, seja lá que resposta for, porque a resposta que Deus dá é sempre a melhor resposta. É tão bom quando eu ouço que alguém está orando por mim. Antes da pandemia a gente orava junto, lembra? Aquilo era tão bom. Quantas vezes orei com irmãos aqui, nos últimos anos orando com o pastor Josué aqui na plataforma. Mas como é bom quando alguém está orando pela gente. E tinha aquele momento da oração que eu chamava oração às cegas. Você escolhia alguém, você não tinha costume de orar, às vezes nem conhecia a pessoa direito, e você ia orar por ela sem que ela falasse absolutamente nada, nenhum pedido, nada. Você simplesmente ora pela pessoa. É tão bom quando alguém ora, e a gente está ali do lado, e vê alguém intercedendo pela gente. Quando alguém põe a mão no ombro e diz, eu estou orando. Fique firme que eu estou orando por você, persevere, continue. Saber que pessoas oram por nós, mas também que oram conosco. Isso é maravilhoso. Aqui estamos juntos, clamando a Deus em um mesmo lugar. Atos, capítulo 1, versículo 14, veja lá, Atos 1, 14 diz, todos estes perseveravam unanimemente em oração. Veja que há um motivo, e aqueles irmãos oravam perseverantemente, oração e súplica com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, os irmãos de Jesus já convertidos aqui depois da ressurreição. Mas é lindo isso. A oração coletiva estimula a perseverança coletiva. Mas também, a oração coletiva estimula a confissão coletiva. Se você for para Jonas, capítulo 3, livro do profeta Jonas, capítulo 3, para a leitura dos versos de 8 a 10. Jonas 3, 8 a 10. A Bíblia diz, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria e não o fez. Olha que coisa linda. Uma cidade inteira orando a Deus. Uma cidade inteira clamando a Deus. Uma cidade inteira confessando os seus pecados a Deus. E Deus ouviu. Essa coisa de um povo junto clamando é poderoso, irmãos. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Quando as pessoas se levantam com um único clamor. Talvez o texto mais famoso que expressa isso é o texto de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, ou seja, como consequência disto, por isso que é poderoso esse momento de oração coletiva.
Se o meu povo fizer isso que eu acabei de dizer, orar, se converter dos maus caminhos, se humilhar, eu vou ouvir do céu, vou perdoar pecados e vou sarar a terra. Você já pensou se o Brasil se humilhasse, orasse, se convertesse dos seus maus caminhos? Você já pensou? O que essa nação se tornaria? Porque quando os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil, nos dizia pastor Gerson Rocha, eles vieram em busca de gold, de ouro. Os colonizadores ingleses, quando chegaram aos Estados Unidos, à Nova Inglaterra, eles foram ali em busca de God, em busca de Deus. Olha os países que começaram buscando a Deus, o que eles se tornaram. E infelizmente, irmãos, o pastor Michael sabe disso, a América está deixando de ser um país que tenha Deus como Senhor. Não tem mais culto de oração, a igreja fechada. Muitas não têm culto mais, domingo à noite, é só domingo de manhã. A igreja só abre domingo de manhã. Que Deus nos livre disso, irmãos. A Europa já é um continente pós-cristão. Pós-cristão. Embora ainda haja 7.000 lá que não dobraram seus joelhos a Baal, ainda há. Eu tenho um sobrinho que foi estudar na França, e ele me contava agora nas férias, encontrei ele falou assim, tio, eu não imaginei, eu fui numa igreja enorme lá em Paris, super lotada. Falei, glória a Deus. Aí ele falou para mim, super lotada por sul-americanos, norte-americanos, entende? O europeu mesmo, poucos. Como seria bom se a nossa nação dobrasse os seus joelhos em oração ao Deus vivo e verdadeiro, o que Deus ia fazer. Por isso, irmãos, que se quem não conhece a Deus não faz isso, Deus diz que se o povo dele fizer isso, ele vai ouvir. O povo de Deus está clamando, está se humilhando, está orando, está abandonando os seus maus caminhos. Mas por fim, a oração coletiva estimula a vitória coletiva. Lá em Daniel, capítulo 2, versículo 16 a 19, diz: e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Você lembra que o rei disse, eu tive um sonho, e eu quero que você me diga o significado desse sonho. Ah, tem uma coisa, eu não vou te dizer o que foi que eu sonhei. Já é difícil dar a interpretação. Mas o rei disse, eu não vou dizer o que eu sonhei. Você tem que dizer o que eu sonhei e tem que dizer qual é a interpretação do sonho. Fácil, né? E numa situação dessa, o que você faria? O texto continua dizendo, e Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seu companheiro. Oração coletiva. Pede oração, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia, que já tinham perdido a cabeça. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. A vitória coletiva acontece a esse povo que coletivamente
busca a Deus resposta. Então vem orar mesmo. E que bênção é ver, irmãos, a gente fica triste ouvindo. Graças a Deus não são todos os lugares, mas a gente ouve de igrejas, culto de oração, 3, 5, 6, culto de oração. Um pastor falou para mim assim: pastor, culto de oração na minha igreja. Eu, minha esposa, meus 2 filhos. Meu Deus, isso dá um medo. Mas quando o povo de Deus se reúne assim, desse jeito, como nós estamos aqui hoje, é o diabo que fica com medo. É o diabo que fica com medo. Ele sabe que uma igreja vitoriosa tem a marca da oração. Então venha, fale, peça oração. Eu tenho pedido de oração. Alguém tem um pedido? Levante a mão, eu tenho. Porque quando o povo de Deus ora junto, isso faz uma diferença extraordinária. É a marca da vitória na vida desse povo. Então que Deus abençoe muito vocês. Muito vocês. Que vocês tenham o coração voltado para a oração. E você que pode vir, mas não veio, venha orar aqui. Ontem eu ouvi de uma igreja, uma pessoa falou comigo isso. Ela assistia os cultos. E ela disse assim: olha, na minha igreja, pastor não incentiva o pessoal a vir, não, orar. Eu falei: mas como? Que loucura é isso? Eu fico vendo lá, vocês fazendo esse movimento, animando as pessoas para virem orar na igreja. E louvado seja Deus pela vida dos irmãos que vêm orar. Irmãos, vamos continuar firmes aqui toda quarta. Minha vontade era ter 2 cultos de oração na semana. Nós vamos chegar lá, viu? Se prepare. Se prepare, nós vamos chegar lá. Ter mais tempo, esse povo reunido, orando e buscando a face do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé.